aqui ao vivo no Infomani TV, também ao vivo no nosso canal do YouTube Ricardo Reis. Hoje vamos falar sobre a diferença que é ser construtor e incorporador, as vantagens e desvantagens de cada uma das duas posições. E também como fazer para ganhar dinheiro com Minha Casa Minha Vida, que como todos sabem a margem é muito espremida, tem que saber fazer a obra, não é fácil. E para falar sobre isso conosco, vai estar aqui hoje o César Silveira, que é o presidente da Arbore, que é uma construtora especialista nesse tipo de obra, já com 20 anos de experiência e mais de 10 mil unidades entregues. César, muito bem-vindo ao programa. Tudo bem com você? Obrigado pelo convite. Né? Prazer estar aqui com você. Né? Um grande abraço aí para o nosso amigo Alexandre Nigri também. Isso, o Alexandre Nigri já foi entrevistado aqui da Max Invest, que foi quem indicou, né? E foi muito bem recebido por nós. Eu sou o Ricardo Reis, sou estruturador de negócios e fundos imobiliários, professor aqui do Infomani com o curso Lucre com Imóveis. Falaremos um pouquinho mais no final sobre isso. Agradecemos aqui nosso último entrevistado, que foi o professor Arthur Vieira de Moraes, falou sobre fundos imobiliários. Quem perdeu, assista lá no canal do infomani.com.br, que é imperdível a entrevista. E lembramos aqui que vai ter o Expert XP, que é o maior evento para investidores de investimentos do Brasil e do mundo, né? Que será em São Paulo em julho. César, você é uma pessoa que tem muita experiência já no mercado, é um mineiro, né? De Belo Horizonte, morando já em São Paulo. Estamos aqui em São Paulo já há 20 anos, vai fazer 21 anos agora em maio, né? Sim. E temos bastante história para contar aí desse mercado, né? Viemos para São Paulo em 2000 para construir, para a construtora Tenda, que na época nasceu em Belo Horizonte e era uma empresa que estava se expandindo pelo Brasil. Certo. E eles precisavam de alguém com experiência e para levar um pouco da cultura da construção de Minas para cá, porque eles vieram para São Paulo. Naquela época, a Tenda ela era uma incorporadora. Sim. Né? E ela tinha empresas que ela chamava de empresas franqueadas, que funcionava como se fosse um McDonald's. Ela tinha toda a parte da construção certificada, e ela pegava empresas menores para construir para ela. Então ela lançava, fazia o lançamento do produto, a incorporação, e essas empresas franqueadas construíam dentro do sistema da qualidade dela, que naquela época já era certificado na ISO 9001, alguma coisa que não era comum. Uhum. E nós fomos convidados, então, para trazer isso para São Paulo, porque ela estava tendo muita dificuldade em contratar aqui em São Paulo esse tipo de... A gente vai falar um pouquinho da diferença da incorporadora e da construtora, né? Então, a incorporadora, em geral, é a pessoa que define o terreno, escolhe qual é o produto, corre o risco do negócio. Exatamente. E a construtora é a pessoa, a empresa contratada para construir. No passado era muito comum as construtoras serem incorporadoras e misturar essas duas posições. Você começou com a posição de construtora, até é muito interessante o teu começo, né, César? Exatamente. Você é engenheiro civil, tem pós em mercado imobiliário, mas como foi o teu começo? Quem está assistindo aqui pode se inspirar um pouco nessa tua história. É aquele negócio, né? O que eu falo. Eu comecei num mercado totalmente diferente. Eu trabalhava numa construtora de alto padrão em Belo Horizonte, fazia os prédios de mais alto padrão. Tá. Então eu aprendi a trabalhar no alto padrão. E quando eu montei a minha construtora, eu fui construir casas de alto padrão também. Estava nesse mercado. Até que eu assumi uma empresa que era do meu irmão, que acabou saindo de Belo Horizonte. Eu assumi essa empresa que fazia avaliações para a Caixa Econômica, era uma empresa terceirizada. Tá. Então eu comecei a frequentar muitos canteiros de obra das empresas de Minas que estavam fazendo habitação popular, que era na época a MRV e a Tenda. Sim. E eu comecei a achar muito interessante aquilo, o tipo de construção, o tipo de tecnologia que eles usavam na época para baratear os custos. E achei aquilo muito interessante. Mundo diferente do teu mundo do luxo, muito diferente do meu. Mundo do e eu falei, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso. Tá. Eu acho que é isso que o Brasil precisa. Sim, né? o mercado futuro é um caminho interessante. Tá. Eu comecei eu peguei e falei, o que eu vou fazer? Eu tenho que começar pequeno. Aí eu peguei um terreno para fazer 6 apartamentos na época. E esse terreno foi comprado através de um grupo que eu montei de 6 investidores. Juntou um grupo de amigos? Exato, e começamos a fazer. E nesse momento, um amigo me contactou e falou assim, a Tenda
está buscando empresas franqueadas para construir para ela. Você não tem interesse? A Tenda hoje é uma das maiores construtoras de casas populares, já com uma história muito grande em construção sempre focada no popular. Então, assim, hoje eu sou eternamente grato ao pessoal da Tenda e tudo, porque eles me deram uma oportunidade, né? Tá. E eu falo que a gente precisa dar oportunidade para todo mundo, né? Acho bonito isso em você, né? Dar porque oportunidade. Isso eu faço muito lá na empresa, assim. Hoje a Árvore é formada, quase que 50% da nossa estrutura de escritório são de menores aprendizes que foram formados lá dentro. Sim, então você está trazendo isso para o mercado. Então, assim, porque eu acho que... Mas aí você pegou e conseguiu começar a trabalhar com Minha Casa Minha Vida, com grupos de obras mais populares, isso, né? Aí a Tenda me convidou, eu vim para São Paulo, né, com o grande desafio de fazer uma obra de 100 apartamentos em 8 meses. E a gente, sem conhecer nada do mercado, né, sem conhecer os preços de São Paulo, sem conhecer a estrutura que a gente ia correr um risco, veio correr um risco. Como todo empresário faz. Corremos um risco muito grande e tivemos sucesso e conseguimos fazer, entregamos a obra em 8 meses e dentro do custo e da qualidade esperado, né? Então foi um começo assim, que foi, como eu falei, uma oportunidade e que nos colocou diretamente no mercado que não existia. Por quê? Porque até então as empresas eram construtoras e incorporadoras, sempre, né? Sim. Então não existia essa de uma empresa ser construtora. 2005, antes da abertura dos capitais. Não existia uma empresa ser construtora para construir para uma incorporadora, não existia isso. Tá. E a partir de 2004, 2005, isso começou a ficar evidente no mercado, que existia a incorporação, que é uma coisa totalmente diferente da construção. E não existiam empresas aptas a fazer uma construção de alto nível para uma incorporadora grande, por exemplo. Certo. Né? Existiam pequenos empreiteiros que ela poderia contratar, mas não existia ali uma construtora que entrasse e fizesse a obra do início ao fim, né? Assumindo custo, assumindo prazo e tudo isso, né? E a gente resolveu trilhar esse caminho. Se especializou nisso. Para quem está nos assistindo, assim, a incorporação é onde tem um grande negócio, onde dá mais dinheiro, mas um grande risco está incorporado nisso. Não é à toa que tem muita gente sofrendo com isso. Um grande risco e dinheiro também, né? Precisa de muito capital, precisa de conhecimento, tomar risco, né? Tem algumas estratégias vencedoras em relação a isso. E a construtora é diferente, ela corre o risco da obra, uma coisa mais equacionada, mais fechada, compartimentada, e gera um fluxo de caixa mensal. A construção, né? Quem está indo construindo só pode gerar um caixa, pode sustentar, e a incorporação, na verdade, ela está investindo para ver se vai dar dinheiro ou não 3, 4 anos depois. Então são riscos totalmente diferentes. Não é por outro motivo que tem empresas hoje especializadas em incorporação e outras em construção, que é a tua história que está contando agora aqui. Exatamente. Aí vieram outras oportunidades depois dessa da MRV aqui em São Paulo. Aí a gente saiu da Tenda acabamos fazendo as 5 primeiras obras da MRV aqui em São Paulo. Eles estavam entrando em São Paulo, ainda não tinha estrutura aqui. E a gente fez, foi talvez a primeira experiência deles com terceirização, né, que eles até então eles faziam as obras. Estava tudo começando nessa época da especialidade. A gente serviu como um braço para eles aqui, para poder entrar na capital, né? E com isso nós fizemos as 5 primeiras obras. E nesse momento nós vimos que tinha um mercado para isso. Nós certificamos a empresa em 2004, na ISO 9001, no PBQPH nível A. Tiramos o nosso GERIC na caixa. PBQPH é produtividade, qualidade... É o programa específico do setor, que é equivalente a uma ISO 9001, mas é do setor da construção civil. E nós tiramos o GERIC na caixa também, porque a gente passaria a construir para empresas que tomariam o recurso na caixa. Então a gente precisava ser uma empresa certificada para a construção. Então a certificação é uma parte do GERIC. O que é o GERIC da caixa? O GERIC da caixa é o seguinte: não adianta você, Ricardo, vamos imaginar que você é uma pessoa nova no mercado. Você vai entrar, você vai construir. Como é que a Caixa sabe que você sabe construir? Sei, né? Tem que ter alguma qualificação. Ela vai te dar um dinheiro que ela não sabe como é que vai ser aplicado. Então hoje ela tem, o GERIC nada mais é do que um atestado técnico, inicialmente técnico, né, que vai atestar a sua experiência, a sua capacidade de fazer a obra, e financeiro também, obviamente, né, que vai fazer um risco de crédito da construtora e vai dizer o seguinte:
pode emprestar dinheiro para essa construtora que ela vai saber construir e terminar a obra. É uma pré-qualificação que vê teu histórico, vê tua parte financeira, como é que está, você tem capacidade técnica para tocar essa obra, né? Basicamente o GERIC é um carimbo que diz, pode dar o dinheiro para ele, que ele tem experiência para fazer esse tipo de obras. E a maior dificuldade para quem está começando é exatamente tirar esse GERIC. Por quê? Porque se você não tem experiência, como é que você vai tirar? Quer dizer, você tem que fazer algo antes. E nós tivemos a oportunidade de construir para essas empresas né, como terceirizado, mas tivemos todos aqueles atestados que comprovavam a nossa capacidade construtiva. Então, construindo para terceiro, para outras pessoas, você conseguiu ganhar capacidade técnica, certificações e se qualificou para tirar o GERIC. Exatamente. E também a ISO 9000. Exatamente. E o PBQA e nível 3, que chama nível assim, A. Né? Nível A. Nível A. Então daí com isso tudo você já tinha uma certa experiência, já estava rodando, já estava conseguindo construir. E daí você, nessa história da obra, como é que foi a parte de venda? Como é que você está então qualificado tecnicamente? Aí está, como é que funciona a parte da venda? Você tem que fazer um plantão de vendas? Onde é que estão suas obras hoje em dia? Como é que está funcionando isso? Aí assim, a gente hoje, nós trabalhamos então nesse mercado de construção até 2012, basicamente como construtora, fizemos poucas experiências em incorporação. E de 2012 para cá, nós enxergamos que precisávamos gerar as nossas próprias obras, ou seja, fazer a incorporação. Então surgiu uma nova empresa dentro da Árvore, que é a Árvore Incorporadora, que na realidade é a mesma empresa, é o mesmo CNPJ, porém é um negócio distinto, né? Um negócio que precisava de capital e é um negócio que precisava de expertise, de desenvolvimento de projetos, de compra de terreno, uma série de coisas que até então a gente não fazia. Certo. Né? Então a gente começou a partir de 2012 nesse ciclo e a gente pegou um momento que a gente acreditou muito nesse produto, porque é um produto que a gente está situado hoje no faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. Né? Então a demanda é muito grande. Como é que funciona mesmo a Caixa Econômica? Tem faixa 1, 2, 3, 1,5, 2 e 3, né? O faixa 1, ele é basicamente uma obra pública, né? Uma obra que o incorporador identifica o terreno, leva até a Caixa compra aquelas unidades para colocar uma demanda existente no local. Que é a faixa mais necessitada da população. Só que isso demanda um investimento muito grande do governo, porque o subsídio é da ordem de 90%. Né? Então praticamente a pessoa ganha o apartamento. Né? O faixa 1,5 já foi um meio termo, onde não havia dinheiro suficiente para fazer faixa 1, então o governo falou, bom, então nós vamos dar uma parte maior do subsídio, aliás, uma parte menor agora, mas não tudo, né? Eles vão dar um subsídio grande. E isso também se mostrou deficitário para o governo, difícil. Ele ainda não tem dinheiro para fazer isso. Não tem dinheiro para fazer isso. O ministro Gustavo Garoto fez uma entrevista recentemente, contou das dificuldades do faixa 1,5, né? Que não está não está dando o efeito que eles gostariam e está em reestudo esses programas, né? E daí vem a faixa 2, que é onde você está. Qual é a diferença da faixa 2 daí? Aí a faixa 2 você tem níveis de subsídio que podem chegar até R$23 mil, tá certo? Da ordem de R$23 mil. E como é que funciona? Quanto menor a renda, maior o subsídio que a pessoa tem. Né? Agora, esse subsídio ele é dado 10% pelo governo e 90% pelo FGTS. Então o orçamento do FGTS já está colocado. Tem dinheiro lá. Tem dinheiro lá. O problema é esses 10% do governo, porque não consegue inteirar. Se o governo não colocar o dinheiro, o FGTS não pode emprestar. Então, se você pensar o seguinte, esse dinheiro significa, do governo, 1,5% do valor do contrato. Né? Esse contrato vai gerar um imposto, se for o mínimo possível, é 4% se tiver no RET. Maior do que isso, tá? No RET, o RET é o regime de especial de tributação, que quem faz programas com patrimônio de habitação, ou seja, que o terreno está separado da construtora, consegue entrar nesse regime, pagar 7%, 8%, paga 4,5%. Então, quer dizer, o governo vai recuperar isso, fora toda a cadeia que ele vai movimentar, emprego que ele vai gerar, uma série de coisas. Né? Mas então, tem que inteirar antes. Ele não consegue inteirar antes, não gira o negócio. Mas, quer dizer, melhor que ele intere antes e faça girar a economia, porque se ele não fizer isso, não vai ter imposto, não vai ter emprego. Quer dizer, então é alguma coisa que o governo precisa de enxergar isso. Eles estão nesse momento analisando o programa como um todo, mas eu acho que a tendência vai ser o faixa 2
continuar, porque é um programa de sucesso, e eles mudarem talvez a fórmula do faixa 1 e do faixa 1,5. E vamos falar um pouco mais sobre isso, mais na frente, entrando no faixa 2 que você está agora. Então, parou de receber dinheiro desde novembro, tem uma reclamação aí que desde novembro o dinheiro não está saindo como deveria. Né? Até teve aqui recentemente José Carlos Martins, que é da CEBIC, presidente da CEBIC, que congrega todas as entidades do mercado da indústria da construção civil, e falou que o governo está tentando resolver isso aí, mas está com uma certa dificuldade ainda. Como que é do outro lado de quem está construindo a obra? É difícil, assim, na realidade o dinheiro está faltando hoje a nível do faixa 1, principalmente, de recebimento mesmo, né? Tá. O que aconteceu? O governo contingenciou, né, 30% do orçamento no primeiro trimestre. Segurou, não passou o dinheiro. Segurou. Então ele liberou, ao invés de 1/12, 1/18. Sim. Então nós já tivemos uma dificuldade de recurso no primeiro trimestre que já vinha, né, do último trimestre, porque faltou dinheiro no final do ano. Sim. Então, assim, o setor realmente ficou espremido, com pouco recurso, e a gente sentiu desde o início do ano uma dificuldade grande no crédito. Sim. Hoje o cliente que a gente coloca lá, que passava normalmente no crédito até o ano passado, cerca de 25% está caindo. Fecharam a torneirinha. Né? Fecharam a torneirinha. Então a gente sente que o governo está fazendo experiência, está sentindo, né, como que vai ficar essa história. Assim, a grande coisa que vai acontecer é depois da reforma da Previdência. Está tudo pautado nisso, né? Eu falo que o Brasil hoje é um navio que está parado no cais, amarrado, com o motor ligado, abastecido, esperando só desamarrar, que é a reforma da Previdência. E o ministro falou isso. O ministro espera que esse dinheiro volte a andar na hora que a economia voltar a andar. Ele também está esperando. Está o próprio governo esperando a reforma. Está todo mundo esperando. Então, se a reforma andar, o país anda, né? Mas e aí as coisas começam a ficar mais fáceis. Eu não tenho dúvida que as coisas vão se resolver. O setor da construção é primordial para o governo, a nível de imposto. Sim. A nível social também, né? De emprego, né? Então, eu acho que, a nível de emprego, desculpa. Então, eu acho que isso vai, no segundo semestre... Vai andar. Mas você é o herói da história toda, como grandes empresários aí do mercado imobiliário estão conseguindo continuar as obras e andar mesmo nesse cenário. E a parte da tecnologia, a gente comentou um pouco que o prazo da obra é um prazo meio longo, né? De 24 a 36 meses de propósito, porque a pessoa que está entrando nisso tem que pagar uma poupança, que é mais ou menos 20% do apartamento que ela não tem à vista. Então ela tem que parcelar. A obra também tem que demorar um pouquinho mais para poder dar tempo da coisa andar. E você comentou que as tuas obras, pela tua experiência, você não tem obra muito longe, porque é difícil gerir obras longe, né? E que as obras são próximas e que essas obras têm que começar logo. No interior de São Paulo tem muita obra sua e você tem que fazer a obra começar a andar logo que você vendeu, andar para a pessoa ter um pouco de confiança de comprar mais apartamentos. Como que funciona isso, César? A gente está hoje, né, com o nosso foco no interior de São Paulo. Então, a gente está hoje, a cidade mais longe que a gente está atuando fica a 180 km de São Paulo, que é Mogi-Mirim. Vai e volta de carro no mesmo dia. De carro no mesmo dia. Então isso é uma estratégia nossa, porque realmente a descentralização é muito difícil, né? Nós já fizemos obra fora, nós fizemos obra no Rio, Santa Catarina, em Minas, e realmente essa gestão onde a gente não consegue estar presente no dia a dia, ela é difícil, né? O segredo da obra do Minha Casa Minha Vida é controle. Né? O controle. Isso. Então, esse é o primordial. E a gente está assentado no maior mercado do país, que é São Paulo e o interior de São Paulo. Então, hoje não faz sentido a gente sair daqui. Né? Claro. Pode ser que no futuro faça algum sentido a gente estudar algum outro mercado, mas hoje não faz sentido. Então, existe uma característica no interior que a pessoa quer ver para crer. Então, você faz um lançamento e a gente está levando, inclusive, muitas coisas que são de São Paulo, da capital, para o interior. A gente tem feito estandes bonitos, com apartamento modelo, apartamento decorado, que a pessoa entra, vê. Quer dizer, coisa que não era muito comum no interior, nós estamos fazendo, e isso está tendo um impacto muito interessante para as pessoas. Mas ainda existe aquela resistência da pessoa em comprar o imóvel na planta. Quer ver para crer. Exatamente. Né? Então a gente tem uma dificuldade, porque hoje a gente trabalha com plano associativo. E o plano associativo da Caixa, o que ele é? Você monta o grupo, você tem que vender entre
30% a 50% de vendas, você toma um financiamento na construtora do restante da demanda, chamado PJ, e assina isso com a Caixa, e depois você repassa durante a obra o restante das unidades. Você precisa fazer isso rápido, porque se você demora muito a montar esse grupo, você começa a perder venda. Então você tem que começar a obra também, porque se você não começa a obra... Não encanta os novos compradores. Você também perde venda. Então a gente tem que, de certa forma, começar a vender 90 dias depois, você já tem que estar fazendo alguma coisa de obra lá, porque senão você começa a perder venda. E hoje a Caixa tem uma aprovação de 90 dias também, que é uma dificuldade que a gente tem. Que só segura 90 dias a aprovação da pessoa. Então, ao mesmo tempo, eu preciso de ter uma obra que dure pelo menos aí 24 meses para a gente poder fazer a poupança daquela pessoa, que ele tem que pagar para a gente. Para poder diluir aquela entrada de 20% em meses, né? A diferença do financiamento. Então, não adianta eu começar a obra e fazer ela muito rápido, porque eu vou ter uma dificuldade. Está quase pronta a obra e a pessoa quer entrar e não vai poder entrar ainda. É um problema, né? E também se demorar para começar também não é bom. Então acho que na chamada a gente disse que ia explicar a diferença da construtora e da incorporadora, a gente comentou já os itens importantes, e como ganhar dinheiro com o Minha Casa Minha Vida. Aí está mostrando. Então você tem que achar um lugar que tem uma demanda, fechar um terreno, melhor permutar do que comprar para não ter uma exposição financeira. Aí você tem um investimento inicial em fazer o plantão de vendas, o decorado, fazer todos os projetos, aprovar, que é de 5% a 7% do custo total da obra que você tem que tirar do teu bolso antes de começar qualquer coisa, e correr o risco da venda. E nessa venda, quanto mais vendas fizer no lançamento, melhor. Aí você não consegue vender tudo, nem quase metade. Aí você tem que começar logo a obra para conseguir continuar a venda e que as pessoas que compraram não desistam, para você continuar. E também não pode ser muito rápida a obra, então tem todo um ajuste fino para você poder fazer a venda, não perder a venda, assinar os contratos, tocar a obra e na obra controlar bem o custo, que é o que você estava comentando, que é o segredo da gestão da obra, não é isso, César? Exatamente. Então, assim, hoje você pega o setor de Minha Casa Minha Vida, né? Você tem poucas empresas que conseguiram se manter fazendo isso. Muito difícil, a margem apertada, qualquer erro nisso tudo que ele comentou. Muitas empresas grandes foram para o setor, né? Logo que começou o programa em 2009, e não conseguiram performar. Por quê? Porque negligenciaram o mais importante, que é a obra, né? Então não adianta você fazer um produto que você vende, você tem um marketing adequado, porque a venda, ela acontece, a demanda desse setor é muito grande. Hoje, uma pessoa, ela compra um apartamento mais barato do que seria o aluguel no mesmo lugar. Então, está pagando, mas ele não faz sentido, por mais que tenha crise, não faz sentido a pessoa precisa comprar, porque as pessoas casam, as pessoas separam, as pessoas saem da casa dos pais, e elas precisam de habitação. Então, hoje, comprar é mais barato dentro do Minha Casa Minha Vida, é mais barato do que alugar, principalmente nessa região do interior de São Paulo, que é uma região rica, é uma região de alta renda, onde os preços de locação são altos. A demanda existe, aí quais são os problemas? A poupança que a pessoa não tem que fazer um parcelamento, e o teto que tem de preço de venda. Se você atrasar ou demorar ou custa mais caro a tua obra, você vai ter que engolir aquele prejuízo, porque não tem como para quem passar o prejuízo. Num plano normal, você errou na obra, aumentou o custo, aumenta um pouquinho o preço de venda e consegue fazer a coisa andar. No teu caso, não, tem o teto de preço de custo, você tem que tirar daquele custo a tua margem. Exatamente. Senão você não tem lucro. E a conta tem que ser feita assim, você tem que saber quanto que custa a obra antes de você entrar no negócio, porque muita gente às vezes entra fazendo a conta de trás para frente. Eu vou comprar um terreno, eu vou vender por 150 mil reais o apartamento, o terreno vai me custar X, e no final das contas a obra tem que custar Y. E não sabe que não custa a Y. obra não vai custar isso, a obra tem uma série de fatores que não vão conseguir custar aquilo. Então nós já pegamos diversos projetos lá na empresa que chegaram para a gente que eram inviáveis, e que o incorporador já tinha lançado e vendido tudo. Aí vamos mostrar um pouco do teu controle. Matheus, se puder colocar um videozinho, a gente vai fazer o César, ele vem de uma origem de construtor, então conhece muito bem o custo da obra e sabe que tem que estar lá na obra
conferindo isso. É o olho do dono que engorda o gado. Daí você mostra para os teus compradores, mensalmente com um relatório de filme, né? Isso. Como que está andando a obra. Então, é um filme um pouco de 4 minutos, vamos passar aqui 30 segundos do filme, só para vocês poderem ter uma ideia de como é que funciona esse controle e a prestação de contas que ele faz para os compradores. Fica... Então mostramos aqui um pouco das suas obras, César. Primeiro uma obra grande, de faixa 2, né? Depois uma obra da faixa 3 na frente de um conjunto do MRV da faixa 2. E então, uma obra de faixa 1 também ali que nós estamos fazendo em São Paulo. E a última em São Paulo da faixa 1. Tá. Muito interessante, mostrou bem ali, nada como ilustrar, né? E viver as obras, a gente gosta de obra, né? Muita gente acha, né, que Minha Casa Minha Vida é uma construção de baixa qualidade, é ruim e tal. Quer dizer, cada vez mais o produto, hoje o consumidor é muito exigente, o mercado ele é muito exigente, e a gente procura se diferenciar, porque se você não tem qualidade, você não fica no mercado, não adianta. Isso já é básico, antes era um diferencial, hoje é básico. Não adianta você falar, porque eu estou vendendo para um cliente de baixa renda, então eu posso fazer qualquer coisa. Não é, pelo contrário, a gente tem que hoje encantar o nosso cliente. Vamos falar um pouco disso, César, a satisfação do cliente, né? Porque geralmente a primeira imóvel que estão comprando, o imóvel é o sonho das pessoas, né? Quando ela está comprando já é uma realização de assinar um contrato, de uma expectativa. Quando pega a chave é mais ainda, né? E como que é isso na vida real? Eu vou te falar, a maior satisfação que eu tenho pessoalmente é a gente ver dois momentos. É o momento que o cliente assina o contrato de financiamento. No plantão ainda, com o terreno lá no fundo. Exatamente. Quando ele assina, que é uma emoção muito grande para o cliente. E a gente... você tem que entender que cada família ali tem uma situação especial, né? Então é isso que é muito importante a gente ver. E quando a gente entrega também, porque... Você vê uma família entrando no imóvel, recebendo ela pega a chave, de verdade, né? E mudou a vida dela, está saindo de uma casa que não é tão bem estruturada para um apartamento novo. É maravilhoso, porque o pessoal sai de lugares que a gente não imagina, sai de favelas mesmo, de construções muito precárias, né? E quando você entrega o apartamento, é um sonho, realmente é muito bacana. Eu gosto sempre de estar presente nesses eventos. Legal. Porque é um momento muito... Eu acho que é o que coroa mais essa profissão nossa. Aí vem a satisfação do incorporador e do construtor. E aí vem a garantia da obra, que é outro problema, né? Aliás, antes da garantia da obra, tem muito distrato no meio disso tudo? Como é que funciona o distrato para esse perfil do Minha Casa Minha Vida? Esse programa que a gente faz, que é o crédito associativo, a gente não tem o problema do distrato, porque você assina antes.
antes de começar a obra. Por isso tem que juntar o grupo. Ou durante a obra. Assinar, daí a Caixa aí você passa para a Caixa essa responsabilidade de gerir o contrato. Aquele cliente já está na Caixa desde o início da construção. Tá. Então, assim, historicamente a gente não tem tido estoque. A gente termina as obras com 100% vendido. Tá ótimo. Historicamente tem acontecido Aí acabou a obra, está bem construída como nós vimos ali, mas sempre depois de uma obra tem mudança, tem isso, tem uma coisa ou previsto, outra realizado, vem a garantia da obra. Como é que é isso? A gente normalmente deixa uma equipe na obra durante 6 meses, né, uma equipe básica de assistência técnica que vai estar ajudando as pessoas na mudança, né, algum probleminha que aconteça, sempre, né, tem alguma coisa, então a gente mantém essa equipe lá. E após os 6 meses, a gente é acionado e hoje a gente tem tudo isso automatizado. Eu falo que eu faço a gestão da empresa hoje com quatro planilhas que ficam na tela do meu computador. Sim. Eu tenho uma que eu vejo as vendas online, ou seja, sai uma venda no plantão, já cai no sistema. Você está vendo o que está acontecendo, a operação do negócio, está vendendo ou não está vendendo. A gente tem a gestão da assistência técnica, que eu vejo as assistências que entraram, os problemas recorrentes. Já. Isso, tá. Os problemas recorrentes e os prazos de atendimento, que são muito importantes, né? Sim. A gente tem o panorama da inadimplência, que também é importante, a gente está sempre monitorando. Que pode cair uma venda lá, pode ter algum problema, daí tem que revender em cima disso. A inadimplência que é a carteira que a gente fica com ela, que é da ordem de 12% a 15%. Tem uma carteira que fica com Isso. você. Tá. Porque os 20%, o cliente financia 80%. Tá. Só que ele tem o FGTS que ele pode usar também. Então acaba que a média de financiamento é em torno de 88%, a gente tem 12% que fica em carteira própria. Então você tem que gerir da poupança só. A inadimplência da poupança. A gente faz essa gestão e a gente faz a gestão da performance das obras. Então eu tenho um relatório mensal que a minha equipe vai na obra, faz a medição, porque muitas vezes o fiscal da Caixa faz a medição dele e você tem uma ideia, que é a ideia do fiscal da Caixa, mas muitas vezes aquilo pode não estar certo. Sim. Então eu sempre mando a minha equipe fazer a realidade, porque se eventualmente o fiscal mediu algo a mais ou mediu algo a menos, eu tenho que saber. O teu gerencial, o teu relatório gerencial, o que está de fato acontecendo. Faz esse relatório formal. Com drone, faz... O drone é muito útil para isso, né? É muito útil, porque a gente depois consegue compilar e você vê todo... a evolução você da vê, obra. Aquela tua imagem é de drone ali que você estava mostrando, né? Então a gente faz a visita com o drone e a gente faz o acompanhamento técnico da medição e solta o nosso relatório, que ele é fiel ao que está lá. Então a gente faz o acompanhamento por aí. Aí eu tenho um relatório, que é a última planilha que eu tenho no meu computador, que é a gestão de todas as obras, como é que está o andamento físico, financeiro. Então ele conseguiu ver bastante já da parte da construção, um pouquinho da incorporação, entrando um pouco mais na incorporação agora. Para você incorporar, como a gente comentou há pouco tempo, né, César, você tem que ter dinheiro, né? Tem que escolher o terreno, você tenta permutar esse terreno, a permuta geralmente é de 10% a 12% do total de unidades da obra. Então, você tem um terreno, constrói 100 apartamentos em cima, você entrega 10 a 12% do terreno. Essa é a permuta que você faz geralmente, é isso? Isso. Aí você tem que arranjar algum dinheiro, conseguir um dinheiro que é de 5 a 7% do custo de uma obra, que é fazer os projetos, fazer o plantão de vendas, fazer o lançamento, o marketing, tudo isso. E você tem um esquema bacana, que você está fazendo isso desde o começo, da primeira obra de 6 unidades, você já tinha alguns sócios, né? Nós vamos começar. A gente chegou em 2012 e falou, como é que nós vamos fazer? Nós precisamos de incorporar. Tá. Porque senão nós não vamos ter obra para fazer. A gente tinha uma construtora que fazia 1.700 apartamentos simultaneamente para terceiros e de repente esse mercado começou a diminuir. Que é muito comum acontecer isso. Eu falei, nós temos que começar a virar incorporador. Tá. Só que não tinha dinheiro. Sim. E aí a gente falou, bom, então nós precisamos fazer alguns lançamentos. Fizemos as permutas dos terrenos e começamos a fazer um investimento que a gente chama de Family and Friends. Os amigos, família, gente, vocês não querem comprar um apartamento aqui com desconto? Então a gente vendia na saída do apartamento com um desconto. Você dá um desconto maior, vale 180, para vende por quanto você vende pro na faixa de 120 mil reais. 60 mil de desconto. A gente estava dando uma taxa maior do que 20% ao ano para os compradores, né? Tá. Então a gente fez uma primeira rodada, todo mundo ficou super satisfeito. Veio a segunda rodada e veio os amigos dos amigos querendo investir. Sim. Aí veio uma terceira rodada e hoje a gente tem uma série de investidores que estão com a gente
super satisfeitos, né? Que é um investimento simples, porque a pessoa compra a unidade. É fácil de né? entender. Está comprando um barato, compra a um desconto para vender o eu vendo a unidade e pago ao longo da obra para essa pessoa. Tá. Eventualmente, se não vender a unidade, a pessoa fica com a unidade. Tem gente que acaba ficando para negócio, para locação, né? Então, é uma coisa que deu muito certo. Só que isso não se sustenta num volume maior, né? A gente hoje tem um plano de crescimento da empresa, a gente praticamente dobrou de 2017 para 2018. Certo, no meio da crise, né? No meio da crise toda. Tem gente que eu comento com alguns construtores, amigos nossos que te encontram aí, fala, essa crise, tem crise, mas tem gente ganhando dinheiro. Veio a Trisul aqui, sabe o que eu falo? Ganhando dinheiro aqui em São Paulo. Sabe o que eu falo, Ricardo? E você está ganhando dinheiro no interior de São Paulo. A crise é o seguinte, pode ter a crise que for. O mercado caiu 80%. Sim. Existe 20%? Tem. Nós temos que estar lá dentro. Então, eu falo então você está ganhando dinheiro no Mercado da Minha Vida, o Trisul está ganhando dinheiro com 30% com Minha Casa Minha Vida, 70% com alto padrão, e tem gente ganhando dinheiro. E, em geral, quem foca em alguma coisa, ou foca num tipo de negócio como você, ou foca numa região, né? Que é o que a gente fala bastante no livro aqui. Mas aí, continuando, aí você está hoje em dia tentando escalonar esse tipo de investidor que entra para viabilizar a incorporação, que se dá esse desconto, você fez isso várias vezes, e agora tem uma demanda grande desses investidores, está vendo que tem um mercado que pode até fazer um fundo imobiliário. Exatamente. Que está junto com o Alexandre Nigri e a Max Investe com esse conceito. Exatamente. Né? Então o Alexandre é um parceiro nosso, né? O Alexandre é um incorporador, né? E então nós somos totalmente complementares. Ele é um incorporador e nós somos a consultora que vai viabilizar o empreendimento dele. Então, a gente conversando, trocando ideias sobre isso, ele é da área financeira, entende bastante dessa parte, e eu coloquei isso para ele, falei assim, poxa, nós estamos com esses investidores, e investidores como esse existem muitos por aí. Claro, tem muito tem dinheiro que ganha dinheiro com imóvel, né? Por que não fazer um fundo específico para isso? Né? Então a gente está desenhando isso hoje, né? Sim. Está ainda em gestação, tá em gestação e tal. Funciona numa pequena escala, média escala, estão querendo escalonar para um próximo nível. Você tem alguns problemas, porque o empreendimento da Caixa, ele só se concretiza com a assinatura na Caixa, né? E quando você assina na Caixa, você já fez grande parte do investimento. Então você tem que aprovar, fazer o projeto, arranjar o terreno, aprovar o projeto, fazer incorporação, fazer as vendas, para daí assinar com a Caixa. Então, qual que é a ideia? A ideia é fazer uma mescla entre projetos já viabilizados, que possam alimentar o fundo, e os projetos novos, que são os projetos que demandam investimento, né? Terem aquele investimento. Você pode fazer uma cesta de projetos, onde, se alguns não performarem, eventualmente aqueles que performarem já serão mais do que suficientes para poder pagar aquele dinheiro investido, porque o investimento ele é pequeno em relação ao negócio. Sim. Né? De 5 a 7%. Dando certo, então para entender, então, esse fundo é para viabilizar esses 5 a 7% do custo antes de ter o projeto assinado com a Caixa. Exato. Que é conseguir permutar o terreno, fazer as obras do plantão de vendas, o marketing, aprovar o projeto. Para isso, você está criando um fundo para fazer que as pessoas que investam nesse fundo ganhem dinheiro em apostando antes de aprovar e antes de vender para a Caixa. Antes de vender os imóveis, né? Exatamente. Aí se vender, a pessoa vai ter o retorno do lucro. Você está comprando mais barato, aquela história, comprar mais barato do imóvel agora para poder vender lá na frente mais caro. Exatamente. A pessoa está participando de um negócio imobiliário, né? Exatamente. Excelente. E aí, junto com esse risco que existe, e as pessoas que, mesmo quem está investindo, quer ter uma receita logo do começo, nem que seja pequenininha. Aí você está colocando nessa cesta do investidor greenfield, que a gente chama, que é comprar o terreno verde, né? A securitização de recebíveis de outros empreendimentos projetos já performados, que ainda tem o recebível a receber. Você consegue securitizar, ou seja, adiantar para frente esse dinheiro e pode ir pagando mensalmente ali um pouquinho. A pessoa está com dois riscos ali, um risco maior do incorporador e um risco menor do dinheiro que está pingando todo mês. Você está juntando os dois para tentar fazer um risco médio e uma rentabilidade um pouco acima da renda fixa. Exatamente. Bem acima da renda fixa, não tão pouco acima. Excelente. Isso tudo colocado, a gente comentou aqui um pouco da história da trava do Minha Casa Minha Vida, né? E que a gente tem uma sugestão de destravar. Você estava comentando também sobre a história da aposentadoria, né? Que seria um dos itens que se queria
colocar assim que existem formas hoje diferentes de viabilizar o Minha Casa Minha Vida e também formas diferentes da pessoa no futuro ter uma renda aí que não é da Previdência. Não, eu falo que assim, hoje o retrato do que é a Previdência hoje, né, que é o maior problema que o Brasil tem, a gente enxerga facilmente na geração, por exemplo, dos meus pais, que estão na faixa de 70 anos hoje. Sim. Quem está bem? Quem foi funcionário público? Sim. Então, poxa, porque o cara foi engenheiro de uma empresa pública e o outro foi engenheiro de uma empresa privada, por que eles têm situações diferentes? Um ganha 20 mil, outro ganha 2 mil, 5 exatamente. mil. Então, quer dizer, isso é um contrassenso. Aí, então, esses, vamos falar, os privilegiados, que precisam de acabar no país, estão bem hoje. Tá. O resto, quem está bem? Quem tem renda. Né? Tá. Como gerar renda? Dinheiro... É difícil as pessoas terem às vezes, disciplina, né, para ter o dinheiro ali, e falar assim, eu vou viver desse dinheiro, e no Brasil eu vou manter o meu padrão também, de vida. né? Então, quais são as pessoas que se deram bem? Quem investiu em imóvel e tem renda, né? Exatamente. Então, eu vejo muitos pais de amigos e pessoas nessa geração que tem uma situação hoje tranquila, consegue manter o padrão de vida, porque investiu em imóvel e tem locação, que é renda. Exatamente. E vive disso e vive muito bem. Então eu acho que as pessoas têm que pensar muito nisso, porque o imóvel você nunca perde, né? Com o imóvel você nunca perde. Aí é a base do nosso livro aqui, César, que é o Lucro com Imóveis, que vem da história de várias famílias, né, que tem mais de 100 anos de investimento nisso, e nessa crise toda que passou o mundo inteiro e o Brasil por várias guerras, várias crises, quem tem imóvel, mal ou bem, tem uma renda que segura, com uma previdência que não é uma coisa tão segura ainda no Brasil, a não ser para aqueles privilegiados que tiveram essa previdência pública, né, por enquanto. Privilegiados no sentido, não que eles estão errados, não, a lei era essa, o jogo era esse, fizeram o que era o jogo. E entraram lá e conseguiram, né? Não tinha também, lá 40 anos não era tão claro o que ia acontecer, essa diferença tão grande, né? Então hoje nós estamos com uma conta aí para pagar, que não, quem está lá como privilegiado não tem essa culpa. O país que não conseguiu arrumar do outro lado. E os imóveis vieram para cobrir exatamente esse buraco aí. E é nisso que a gente, nosso discurso é esse. Lucre com imóveis para isso, para você poder ter uma estabilidade financeira ao longo da vida e no futuro e para teus sucessores. E a gente comentou rapidamente também, César, sobre esse plano da faixa 1 e 2 da Minha Casa Minha Vida, que hoje depende muito de dinheiro público, não deu certo. E o governo está agora nesse começo de governo, com 3 meses só. Qualquer gestor sabe, na hora que você pega uma gestão nova, 3 meses não é nada, até para você poder pegar o que está acontecendo em 3 meses, você nem pegou tudo ainda, conhecer as equipes, montar as equipes. Mas tem alguns planos que não ainda estão em atividade, mas você comentou que tem alguns planos que podem substituir essa 1 e 2, que depende hoje totalmente do governo. Quais são os planos que existem hoje? Eu não acredito no faixa 1 como ele é colocado hoje. Nós já fizemos obra de faixa 1, né? A gente acompanha muito isso. E quando a pessoa ganha um imóvel, né? No faixa 1 praticamente a pessoa ganha, ela paga um percentual pequeno da renda dela. Certo. E essa pessoa, ela ganhou aquele imóvel, só que a situação quando ela ganhou o imóvel não é estática. Ela tem aquela renda que ela só naquele momento. Passam-se os anos, essa pessoa adquiriu outra condição. Sim, pode melhorar, pode piorar, espera-se isso, né? Melhore, porque já está uma condição ruim, né? E esse apartamento, ele vira uma moeda de negócio, no final das contas, que ninguém controla, porque é um mercado paralelo. Informal. Então, você faz um contrato de gaveta, aluga, não sei o quê, e não há manutenção nesses empreendimentos. Né? Os empreendimentos se deterioram, as pessoas não pagam condomínio, não estão acostumadas a pagar condomínio e não pagam, e isso viram sucatas. De elevador, o condomínio para. Exatamente. A bomba estragou, não tem mais água. Então, assim, isso se mostrou inviável. A Caixa acaba retomando uma série de imóveis, e a Caixa hoje tem 70 mil imóveis parados. Estocado. A Caixa vira imobiliária, que não é o objetivo dela, né? Então, assim, eu acredito muito no modelo no modelo de PPP, onde parceria público-privada, onde a construtora com investidores produz o empreendimento, a prefeitura paga um aluguel social para aquelas pessoas que não têm condição, que precisam de moradia. Aluguel não, mas aluguel, e onde aquela pessoa também contribui com uma parte. Eu acho que ela tem que contribuir com a parte que seria equivalente a um financiamento que ela pegasse. Sim. Né? Proporcionalmente, e
essa pessoa, ao longo dos anos, tem que comprovar aquela situação para continuar ali. Se a pessoa melhorou de vida, ela vai pular para um outro, ela vai comprar uma iniciativa privada, ela vai pular para o faixa 2, para o faixa 3, que é o que se espera. E as pessoas que estão numa situação de necessidade possam ocupar esses imóveis, e isso tudo mantido pela iniciativa privada. Por quê? Na medida que a construtora recebe a locação, isso tem que ter alguma forma de embutir aí um subsídio de condomínio, alguma coisa, para que a construtora tenha recurso para manter aquele condomínio, porque é alguma coisa que precisa ser mantida, que é o patrimônio, né? E contratos que sejam respeitados, né? Que a construtora possa ter tranquilidade de falar assim, ó, eu vou ficar com isso aqui 20 anos e vou receber. Entendi, excelente isso, porque a gente sabe disso, isso é histórico no Brasil e fora do Brasil. O público não faz uma gestão tão boa quanto o privado, né? E o privado tem o dinheiro. O público sempre está com a corda no pescoço, nunca tem o dinheiro, aí quer fazer, não faz, finge que faz, não acaba, não entrega, depois que entrega também não funciona. Então tem que ficar claro, o público tem que fazer o controle, o plano, né? Dar a direção para o privado com tranquilidade poder investir e depois gerir isso, né? Agora é importante que o José Carlos Martins comentou, que é o nosso presidente da CEBIC, que o Brasil tem, historicamente, o mau hábito de não cumprir os contratos. Exatamente. Assina um contrato com o construtor lá para fazer Minha Casa Minha Vida e chega no meio e não paga. Exatamente. Isso como é que funciona um negócio desse? Daí não funciona. Errado. Isso desestimula os investimentos, né? Isso desestimula tudo. Nós já vivemos isso no passado fazendo faixa 1, né? A escassez de pagamento, falta de pagamento e falta de perspectiva, né? Hoje existem diversos consultores que estão fazendo faixa 1 que estão sofrendo com o risco de quebrar. Quebrando mesmo. E quebra, porque se você fica 30 dias, 45 dias sem receber, quem aguenta bancar um fluxo de caixa de uma obra? São obras enormes, são obras que demandam um caixa muito grande. Então, independente do governo e da política, o importante é que o governo, o Estado, cumpra aquilo que prometeu, que é o esperado. Qualquer um de nós que faz um contrato de financiar um carro, financiar uma casa, se não pagar, você perde. E o governo não paga e fica por isso mesmo. Então, é esse o choque de gestão que a gente espera que seja dado no governo, tanto faz qual governo seja, mas que cumpra o contrato, ou não contrate. Porque é melhor não contratar, não fazer nada, do que contratar, fingir que vai fazer e não fazer. Porque aí você quebra pessoas e famílias, às vezes, por gerações também. É verdade. Muito obrigado, César. Acho que foi isso que a gente queria. Um último assunto aqui, como falamos aqui de mercado de capitais, né? Estamos aqui falando na Infomoney, que é da XP Investimentos. Abrir capital. A tua empresa começou lá com 6 casas, era uma construtora só, daí uma incorporadora, você vem crescendo, esse mercado está otimista, né? Apesar disso tudo que nós comentamos aqui, há um otimismo latente. Se aprovar essa reforma da Previdência, soltam-se as amarras, pode vir um crescimento muito grande para o Brasil, que está potencial forte, porque está parado há muito tempo. Você imagina abrindo capital uma hora dessa? Ricardo, o Brasil tem 30 milhões de casas para fazer nos próximos 20 anos. Como que é essa conta? De onde você tirou essa conta? Isso tem... Você tem 1,5 milhão de famílias sendo formadas todo ano. Tá. Fora o déficit que existe aí. De 6 milhões, tá. Exatamente. Então, assim, você tem no mínimo 30 milhões de habitações para fazer nos próximos 20 anos. Isso significa mais do que dobrar o mercado atual, né? Então, existe uma janela aí muito importante de crescimento para as empresas, principalmente nesse segmento, que é onde o Brasil mais demanda. Claro, que está aí a demanda. O Brasil hoje... existem 3 países no mundo que são potenciais para isso tudo. E o Brasil, só para você entender, o Brasil é um dos países que tem uma área maior que 8 milhões de quilômetros quadrados, uma população maior que 200 milhões de pessoas. Só 2 países têm isso no mundo. Os Estados Unidos, que é uma potência, e a China, que já é uma potência também. Sim. Então o Brasil tem tudo para crescer. É um gigante adormecido, realmente. Ele precisa disso. E hoje os investidores lá de fora estão de olho. Assim, a gente recebe uma série de contatos de gente querendo investir, está todo mundo querendo vir para o Brasil. Tá. Né? Então essa questão da abertura de capital, eu acredito que vai ter uma outra janela. Né? E isso é alguma coisa importante para que a empresa possa se alavancar e ter um crescimento sustentável. Nós não pensamos nisso a curto prazo, mas estamos preparando a empresa para que, se um dia surgir essa janela, surgir uma oportunidade e algo que vale a pena, a gente
pode caminhar para isso, mas não a qualquer custo, como foram algumas aberturas de capital, onde as empresas saíram construindo para todo lado e foram para saíram do seu foco, saíram da sua região. Precisava de mostrar para o mercado, né? Eu não acredito nisso, eu acredito em alguma coisa focada, alguma coisa que faça sentido, nem que seja em menor escala. É excelente, porque a Trisul veio aqui, é uma das que teve sucesso, abriu capital e teve sucesso, e comentou isso, que ela se concentrou aqui em São Paulo, capital, né, e regiões muito próximas, tentou sair um pouquinho, viu que não deu certo, voltou rapidinho para cá, e está tendo sucesso por causa que se concentrou e está indo passo a passo. E ela deu um erro muito grande no começo, de querer atender a expectativa do mercado e lançar a qualquer custo, e isso custa caro, né? Custa caro. E ela conseguiu recuar a tempo e deu certo, então está muito boa a sua expectativa. E a tendência, então, está otimista também com as tendências do mercado aí? Eu tô super otimista. Eu acho que, assim, soltando as amarras da reforma da Previdência, o Brasil vai decolar. Vai decolar. Então, estamos concluindo já aqui, César. Queria deixar algum recado aí para essa câmera aqui. Qual é o teu recado para os nossos ouvintes aqui, espectadores? Eu, assim, dentro do que a gente conversou aqui, eu acho que em relação ao que está acontecendo no Brasil hoje, que é a reforma da Previdência, né, foi o que eu falei aqui. Hoje, as pessoas que estão bem, que vivem da aposentadoria que está aí, né, ou são os funcionários públicos, ou é quem investiu em imóvel e criou renda. Então, eu acho que a dica que eu posso dar é o seguinte: invista em imóvel, né, você nunca vai perder com isso. Excelente, concordo plenamente com você, César. Não é à toa que escreveu um livro, que a base do livro todo e o resumo do livro é o meu ponto final, que é: as pessoas e os negócios vêm e vão, mas os imóveis ficam, né? E se bem administrados, gerando lucro e segurança por gerações. E está aqui o livro, está aqui o curso aqui no infomoney.com.br. Você entra lá no site, entra em cursos, tem esse curso que custa R$ 450 ou 12 parcelas de 45, com garantia de satisfação. Se você não gostar, volta o dinheiro para você. Meu contato pessoal é o telefone, o WhatsApp é 41 99972 3638. Também o site tem lá o telefone, meus e-mails, que é ricardoreis.me, e o nosso Facebook, Lucre com Imóveis. Fica aqui então uma boa semana para todos. Agradecer você, César, pela excelente entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que todos tenham gostado também. Tinha certeza que esse papo meio mineiro aqui, né? Bom de prosa, né? E espero que tenham gostado também. E voltaremos aqui na próxima semana. Ótima semana a todos. Obrigado.